E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um Relações Internacionais em Minutos, podcast que te deixa por dentro dos assuntos mais quentes da área. Sem enrolação. Hoje a gente tem um papo importante, comigo, Lucas e a Gabi, pra gente desvendar essa situação complexa dos imigrantes que estão sendo retidos no aeroporto de Guarulhos. A gente sempre ouve falar que o Brasil tem uma política super acolhedora para imigrantes, mas parece que a realidade no dia a dia é bem diferente, né? Pois é! A gente se depara com uma contradição. O Brasil se coloca como defensor dos direitos humanos e da recepção humanitária aos imigrantes. Mas na prática, o que vemos em Guarulhos levanta um monte de questionamentos. É o principal aeroporto internacional do país, então é natural que seja um ponto central desse debate. Mas a situação está longe de ser ideal? Exatamente. A gente viu nas fontes que Guarulhos se tornou a principal porta de entrada para muitos imigrantes, especialmente aqueles vindos de países com crises econômicas ou políticas. E o problema não é só com um outro caso isolado, não. A quantidade de gente retida na chegada aumentou bastante e muitos chegam sem a documentação necessária ou sem recursos, fugindo de situações complicadas. De cortar o coração. Imagina só, se chega em um país novo, buscando uma vida melhor, e acaba preso em uma área de trânsito por dias, até semanas, com acesso limitado a comida e higiene, e sem apoio legal. É um choque de realidade e tanto. Será que essa é a tal receptividade brasileira que tanto ouvimos falar? Falando em choque de realidade, o Ministério Público Federal, o MPF, teve que entrar em cena, cobrando das autoridades ações mais efetivas e soluções rápidas, para melhorar as condições desses migrantes. Pelo menos nesse ponto, dá para ver que tem gente de olho na situação e lutando pelos direitos dessas pessoas. Mas fica a pergunta, por que será que precisa chegar a esse ponto para que as coisas comecem a andar? E aí que a coisa fica ainda mais interessante. O governo atual sempre bate na tecla dos direitos humanos e se posiciona como uma nação receptiva aos imigrantes. Só que, na prática, o que a gente vê é uma baita falta de iniciativa para resolver essa crise em Guarulhos. É como se o discurso bonito não se traduzisse em ações concretas, sabe? Uma baita contradição, né? E parece que a galera tá de olho nisso, viu? Nas fontes que a gente analisou, deu pra perceber que estão rolando várias críticas ao governo por essa falta de ação. Mesmo com toda essa conversa de acolhimento humanitário, a gente fica se perguntando, será que essa política de imigração é de fato humanitária? Ou é só fachada? Aí é que tá. Não se trata apenas de aparência. Essa situação tem potencial para respingar na imagem do Brasil lá fora. Se um país que se orgulha de ter leis progressivas de imigração não consegue lidar com uma situação como essa de forma eficaz, que mensagem isso passa pro resto do mundo? É preocupante, né? Com certeza. Mas antes da gente se aprofundar nas consequências internacionais disso tudo, vamos dar uma olhada nas questões legais e diplomáticas que estão em jogo, pelo que vimos nas fontes. O Brasil até tem leis de imigração consideradas avançadas, mas a falta de infraestrutura e recursos acaba atrapalhando na hora de lidar com situações de emergência como essa. É como ter um carro de corrida sem um motor potente. A estrutura legal até pode ser moderna, mas sem investimento e recursos para colocar tudo em prática. Ela fica só no papel. E quando a gente está falando de pessoas vulneráveis, que muitas vezes já passaram por traumas e dificuldades para chegar aqui, essa falta de suporte pode ter consequências devastadoras. E para complicar ainda mais, tem a questão diplomática. Quando imigrantes de países que têm laços fortes com o Brasil ficam presos nessa situação, isso pode gerar atrito nas relações. E aí a gente tem que se perguntar como o Brasil trata seus parceiros internacionais e como os brasileiros são tratados em situações parecidas em outros países. A coisa fica complexa, né? Com certeza. A situação em Guarulhos acaba sendo um reflexo de problemas mais profundos. No sistema de imigração do Brasil, é um choque entre os ideais de acolhimento e a realidade de administrar um fluxo migratório complexo. E tudo isso acontece em um contexto global de aumento da migração, impulsionado por conflitos, mudanças climáticas e desigualdade econômica. Até é bem complexa mesmo. Mas é importante a gente lembrar que no centro dessa história toda tem gente de verdade, pessoas com sonhos, medos e esperanças, que se arriscam em jornadas perigosas em busca de uma vida melhor. A gente não pode perder de vista o lado humano dessa questão, né? Com certeza. As consequências para essas pessoas são reais e duradouras. O trauma da detenção, a incerteza sobre o futuro, a separação da família. Essas experiências marcam profundamente a vida dos imigrantes e suas famílias. É um alerta para a gente, a ineficiência burocrática e as falhas nas políticas públicas. Tem um custo humano alto. Mas, mudando um pouco o foco, que tal a gente explorar algumas soluções? Nas fontes que a gente analisou. Melhorar a infraestrutura em Guarulhos aparece como um passo fundamental. Criar espaços adequados para a recepção e acomodação dos imigrantes. Garantir acesso a itens básicos. E oferecer suporte legal e humanitário. Parecem medidas óbvias, mas exigem recursos e compromisso por parte das autoridades. E não é só a estrutura física que precisa de atenção. A gente também precisa levar em conta o lado humano, treinar os funcionários do aeroporto para lidar com essas situações com sensibilidade e respeito à diversidade cultural, oferecer serviços de tradução e garantir que os imigrantes entendam seus direitos. Tudo isso é essencial para construir uma abordagem mais humana e acolhedora. É isso aí.
tratar as pessoas com dignidade e respeito, reconhecer sua vulnerabilidade e oferecer o suporte necessário para que elas consigam lidar com um sistema complexo e muitas vezes intimidador. E aí entram as parcerias. Nas fontes a gente viu que a colaboração com ONGs e organizações internacionais como a Senuri, que são especialistas em apoio a refugiados e imigrantes, é fundamental. Essas organizações podem ajudar com assistência legal, serviços sociais e ações de advocacy, preenchendo as lacunas que o governo, sozinho, talvez não consiga suprir. Parece que a gente precisa de uma abordagem multifacetada para resolver essa questão, né? Melhorar a infraestrutura, adotar uma postura mais humana e firmar parcerias e estratégias são pontos de partida importantes. Mas no fim das contas, a responsabilidade de agir com firmeza e tomar medidas eficazes é do governo brasileiro. As fontes que a gente analisou batem forte na tecla da necessidade de responsabilização do governo, alinhar as ações com o discurso e criar mecanismos eficientes para que as políticas humanitárias se traduzam em resultados concretos e positivos. É escolher as boas intenções do papel e colocar em prática, se o Brasil quer mesmo ser uma referência em direitos humanos e um destino acolhedor para imigrantes. Precisa encarar a situação em Guarulhos com urgência e compaixão. É um desafio e tanto, mas também uma oportunidade para o Brasil mostrar que leva a sério seus valores. E servir de exemplo para outros países que enfrentam problemas semelhantes. E é uma chance de aprender com essa situação e construir um sistema de imigração mais robusto e humano, que reflita de verdade os valores de uma sociedade acolhedora e inclusiva. Que legal essa sua visão. E por falar em aprender, que tal a gente mergulhar mais fundo nos desafios e nas possíveis soluções para essa crise? Bora lá! A gente ainda tem muita coisa para discutir sobre esse tema tão importante. O que me anima é que a sociedade civil e organizações como o MPF são cada vez mais atentas a essa questão e dispostas a cobrar ações do governo. A pressão popular é fundamental para que as coisas mudem, né? Com certeza. Mas a gente também não pode esquecer que esse problema não é exclusivo do Brasil. A migração global está aumentando. E vários países estão buscando formas humanas e eficazes de lidar com esse fluxo de pessoas. Exatamente. A gente vê desafios parecidos rolando no mundo todo, do Mediterrâneo à fronteira entre México e Estados Unidos. É uma questão complexa. E sem respostas fáceis. Mas isso não significa que a gente deva evitar o debate, né? Pelo contrário. Precisamos conversar sobre isso, discutir soluções e pressionar por mudanças. E esse processo começa com a gente entender as nuances da situação, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. E uma das coisas que a gente percebeu nesse mergulho na situação em Guarulhos é que muitas vezes existe um abismo entre o discurso bonito dos governos e a realidade na prática. O Brasil se apresenta como uma nação acolhedora para imigrantes, mas as experiências daqueles que estão retidos em Guarulhos contam uma história bem diferente. A gente vê que boas intenções não bastam. Precisamos de ações concretas, políticas públicas eficientes e recursos adequados para que esses ideais se tornem realidade. Isso exige vontade política, que muitas vezes é impulsionada pela pressão popular e pela atuação de grupos de defesa dos direitos humanos. E aí voltamos à importância de participarmos dessas conversas, de aumentarmos a conscientização sobre o tema e de cobrarmos ações dos nossos líderes. A situação em Guarulhos é um microcosmo de um desafio global, mas também nos mostra que a mudança é possível quando trabalhamos juntos. Concordo plenamente. Às vezes a gente pode se sentir meio impotente diante da dimensão desses problemas, mas cada ação, cada conversa, cada esforço para entender, defender os direitos dos imigrantes, contribui para uma mudança positiva. Quem sabe com o tempo, o Brasil pode até se tornar um modelo para outros países que enfrentam desafios semelhantes. Seria incrível, né? O Brasil tem uma longa história de acolhimento a imigrantes. É uma forte tradição de luta por justiça social. Se a gente conseguir usar essas forças para corrigir as falhas que a situação em Guarulhos expôs, podemos construir um sistema de imigração mais justo e humano, não só no Brasil, mas quem sabe até além das nossas fronteiras. É uma ideia inspiradora e me dá a esperança de que, mesmo em meio a tantas dificuldades e desafios, sempre existe a possibilidade de construirmos um futuro melhor. Exatamente. É esse potencial de transformação que nos mantém engajados, que alimenta a nossa curiosidade e que nos motiva a continuar buscando soluções, fazendo perguntas e lutando por um mundo mais justo e acolhedor. Que palavras sábias. Acho que por hoje a gente já explorou bastante essa questão. Aprofundamos nosso conhecimento sobre a complexa situação em Guarulhos, os desafios que os imigrantes enfrentam, o papel do governo e da sociedade civil e as possibilidades de mudança. Foi uma conversa super interessante e instigante e espero que nossos ouvintes tenham saído daqui com uma compreensão mais profunda desse tema tão importante. Tenho certeza que sim. E agora? Como de costume, a gente termina nosso episódio deixando uma pergunta para vocês refletirem. A pergunta de hoje é: quais medidas concretas o governo brasileiro pode tomar para solucionar a situação em Guarulhos de forma eficaz e, ao mesmo tempo, garantir o cumprimento dos direitos humanos? É uma pergunta que merece nossa atenção e que espero gere ainda mais debate e inspirações. Afinal, como vimos hoje, mesmo problemas que parecem insuperáveis podem ser resolvidos quando combinamos conscientização, compaixão
e a vontade de encontrar soluções. Mandou bem. E com isso, chegamos ao fim de mais um episódio do Relações Internacionais em Minutos. Obrigado por embarcarem nessa jornada de conhecimento com a gente e esperamos vocês no nosso próximo mergulho. Em um novo tema fascinante. Até a próxima. E não se esqueçam, continuem explorando, questionando e mantendo a conversa viva. E você que está nos ouvindo, o que acha de tudo isso? A gente convida a pensar como o Brasil pode equilibrar suas políticas de imigração com seus ideais humanitários, de uma forma que respeite a dignidade de todos os envolvidos. Uma pergunta para a gente levar para a vida, né? Afinal, a gente não pode fechar os olhos para essa realidade. E se você quiser se aprofundar ainda mais nesse tema, dá uma olhada nos links que a gente separou na descrição do episódio. Não se esqueçam de curtir e compartilhar esse episódio com os amigos. Quanto mais gente engajada nessa discussão, melhor. Valeu pela companhia, galera. A gente se encontra no próximo episódio do Relações Internacionais em Minutos. Até mais.